Família, bem-vindos a mais um episódio de Real Talk Sem Tabus, a verdade exposta. Eu sou a Diva, este é o Splash, e se és novo aqui, bem-vindo! E se já me conheces dos episódios anteriores, bem-vindo de volta, ok? Isto é um podcast cristão onde eu trago a luz de Cristo em temas que foram normalizados nos dias de hoje. Nos episódios anteriores nós falamos de nossos portais espirituais, ou seja, os nossos ouvidos, o que nós vemos. Hoje vamos falar um bocadinho do que nós ingerimos. E não é sobre comida, se bem que seria um bom tópico. É sobre água, não. Drum roll! Álcool e drogas. Ok, se isso é um tema sensitivo para ti, não te preocupes que eu não serei não falarei de algo tão explícito, porque eu vou tocar mais no assunto da alma. E se não sabes o que é a alma, por favor, volta no episódio anterior, ok? E por favor, todos os versículos, todinhos que eu citar aqui, por favor, vai para a Bíblia, lê por ti mesmo o capítulo todo, para que entendas o contexto e que o Espírito Santo te dê um insight. Porque eu também sou humana, ok? Eu li, né? Eu vim aqui te dizer e ler para ti, mas é sempre bom também teres o conhecimento da palavra por ti mesmo. E uma outra coisa que pode ajudar, ok? Essa é uma oração que eu faço e acho que também é conhecida, Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Tem uma parte em um dos evangelhos, Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou contra ela. Por que eu disse essa oração e te dou este exemplo? Porque Deus se está mais preocupado com a posição do teu coração, da tua alma, os pensamentos que lá estão, porque tudo começa na mente. O desejo, o pensamento, até o que assistimos vem para cá. E isso forma o nosso processo de pensamento e, ultimamente, o curso das nossas ações. Percebes? Então, por que é importante pedir para que Deus sonde os nossos corações? Para que Ele, não por condenação, mas por amor, te mostrar: meu filho, minha filha, é aqui. E tu, em oração, vais para lá e te submetes: ok, Pai, é aqui, por favor, me ajuda. Porque há graça para continuar nos caminhos de Deus. You know? E depois, quando Ele vem, né, e te revela, às vezes, quando Ele diz aqui, às vezes pode ser um pecado, alguma coisa que aconteceu, é aí que vem a parte de humilhar-se perante Deus e arrepender-se. Porque não esqueçamos que Jesus morreu por nós, por todos nós, por cada pecado que foi cometido e que cometeremos. Isso não é para você ir cometer pecado só porque sim, ok? Mas é verdade. Então, nos arrependemos, renunciamos e entregamos essa parte, se é que já não entregaste, né, a Deus. E deixa eu dizer mais uma coisa: existem coisas que só está acessível para as pessoas que são filhos de Deus, ou seja, que Jesus habita nele e que é reconhecido como o Senhor da sua vida. Se tu não fizeste, convido-te a fazer, ok? Aceitar Jesus no teu coração e deixar que o Espírito Santo habite em ti. Porque isto, depois disso, né? Ok, aceitar Jesus, depois tem oração, a renúncia, o que eu disse antes. Quer dizer que a caminhada com Deus não começa hoje e acaba amanhã, ok? É um processo. A caminhada com Deus, se não tem, é eterna, mas é um processo. Não é porque fizeste isso hoje que amanhã, acabou. Muitas das vezes para nós tentamos deixar o que nos prendia, ou seja, aquela coisa que o copycat estava assim. Ele vem, claramente, tipo, tu és liberto, mas ele vem. Ele tenta te prender lá, é tipo, estás a ir embora por quê? Acabamos de começar, ou estás bem aqui. As tentações voltam. Muitas das vezes até piora. Parece que quando estavas lá não sentias. Mas sabe o que? Muitas das vezes, só porque o outro lado retaliou, não significa que tu deve desistir da caminhada. E como fazer isso? Posso dizer que a caminhada não precisa ser solitária. Até devias evitar caminhar sozinho. Porque em Eclesiastes, uma palavra tão fancy, Eclesiastes,
Em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 a 12, melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, aí porém, do que estiver só. Pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Ok, essa parte. Mas um só como se aquentará. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Ok? Essa caminhada não é suposto ser sozinha. Porque muitas das coisas que o copycat faz, ele quer te isolar. Às vezes sozinho é muito fácil você ficar lá no teu mundo, nos teus pensamentos e eventualmente cair se ainda não for suficiente. Ok? Então não faça essa caminhada sozinha, primeira coisa. Segundo, comunidade é uma benção. Muitas das outras situações que eventualmente iremos falar sobre, que eu caí de cara, o que me ajudou a sair de lá foi a comunidade cristã. Porque é na comunidade que tu vês que realmente não estás sozinho, as pessoas passam por algo semelhante, ou até mesmo o mesmo problema. Tu podes ajudar alguém. Sim, Deus pode usar qualquer pessoa para ajudar um ou outro seu filho no reino. Ok? Deus não vê alguém como grande ou pequeno. Todos nós temos um papel importante no reino de Deus. Não importa se é capaz de chegar. Tu importas no reino de Deus. Ok? Então, a comunidade te ajuda a caminhar. Tu vês como a graça de Deus é revelada na vida dessas pessoas, como eles estudam a Bíblia, em diferentes atividades que eles fazem, nos grupos, quando se reúnem para rezar, tudo. E muitas vezes também encontramos um mentor cristão, ou seja, alguém que é adulto na fé e que te pode guiar. Eu acho que isso foi uma das coisas que realmente me ajudou, ter alguém adulto na fé. Porque eu também já tive muitas coisas, até pessoas como ídolos no meu coração, e deixar não foi fácil. É que eu estava mesmo a querer discutir com Deus, tipo, pai, não, como assim essa pessoa é ídolo? Mas isso só revelou, tipo, uma ferida que estava aqui dentro. Isso eu acrescento para outro vídeo, mas foi necessário ter esse mentor. Mas uma coisa eu te digo, mesmo no que toca a escolher a comunidade de mentor, é importante rezar, porque nem todo mundo vem de Deus, ok? Lembra-te, o copycat, Satanás, é perito em copiar, e o que ele só quer, o que ele mais quer é que tu te afastes de Deus. Por isso que é muito importante rezar. E se tiveres de esperar em Deus para que ele mande aquela pessoa que vai te ajudar. Yes? Porque existem muitas igrejas hoje e muitas doutrinas. Então, é necessário o discernimento do Espírito Santo para te guiar nisso. Ok. O facto de quando temos comunidade e um mentor ou alguém que nós confiamos, né, para falar sobre os nossos assuntos do coração, sabe o que isso traz? Prestação de contas, ou accountability em inglês. O dicionário diz que é responsabilidade / prestação de contas. Então, porque depois de um tempo, tu sentes que tens uma responsabilidade para essa pessoa. E às vezes o que é bom é que chega um tempo todo dizendo a essa pessoa que caíste, não que essa pessoa vai te julgar ou condenar. Okay? Se ela for de Deus, ela não fará tal coisa. Ela vai te ajudar a caminhar. Mas às vezes o ela chega, fulano, caí. Por causa disso, isso e aquilo. E, eu não sei mas eu chegou uma parte que eu fiquei eu comecei a ficar eu não quero fazer isso, porque eu vou ter que contar de novo, que caí. Às vezes vinha com aquele ralhete necessário, né? E é necessário passar por essa disciplina. Mas quando vens para o outro lado, no meio desse processo, ainda assim é gratificante, porque já não és escravo daquilo que te prendia naquele lado. Mas, ok, um outro ponto, Jesus te entende porque ele também foi tentado. Queres saber como? Eu sei onde é que está. A tentação de Jesus está em Mateus 4, versículo 1 a 11, ok? Podes ler, mas por causa do vídeo já está bem longo, eu vou resumir. Basicamente, Jesus foi para o deserto para jejuar, né? 40 dias e 40 noites. Depois, Satanás vem e lhe tenta. Lembra-te, Jesus não pecou. Ele tentou com comida, ele tentou com a palavra de Deus. Uma coisa que ele fez com a Eva, distorceu o que Deus fez, por isso é importante saber a palavra. E ele tentou com os prazeres do mundo. Qual é o prazer do mundo?
Para toda tentação há uma forma. Deus te mostra o caminho para você sair. Mas para que isso aconteça, tens que estar pronto e claramente vigilante. Porque o bom de estarmos nessa situação, você descobre os gatilhos, as coisas que vão te fazer cair ali de novo. Isso também é bom teres isso em mente, porque quando vier, tu aí já sabes, ok, eu reconheci esse gatilho, deixa-me ir fazer outra coisa ou não ir para lá, porque isso provavelmente vai me fazer cair, especialmente no início da caminhada. Ok, vamos passar para a parte prática. Yay! Acho que essa é a parte favorita, porque significa que o vídeo está a chegar ao fim. De forma prática, precisas ser radical. Tomas uma decisão, se queres continuar ali ou sair, te afastar desses sítios que promovem a embriaguez na tua vida e se tiver pessoas envolvidas, cortar. Às vezes mesmo é necessário passar por uma temporada de deserto. Mas sabe quem está lá e não te abandona? Deus! Eu não vou te mentir, nem sempre está emocionante. A minha temporada de deserto, eu também estava lá, Senhor, eu quero sair agora. Até quando? Por isso é que eu te disse, a parte da comunidade ajuda. Porque realmente ajuda a não te sentir sozinho. Por isso é importante fazeres parte de uma família espiritual, estares conectado a uma igreja. E eu sempre, acho que já disse a um dos vídeos anteriores que mesmo ao entrar para uma igreja, tens que rezar. Porque existem falsos profetas e onde as doutrinas não são centradas em Deus. Então o Espírito Santo não reina ali. Aí já seria o humano copycat de novo a tentar te afastar de Deus. Mesmo que pareça muito bonito, sinceramente. Então no que toca a tua saúde espiritual, leva sempre para Deus para que Ele te possa orientar. Yes? Uma outra coisa que também podes fazer é louvar quando a tentação vier. Eu vou deixar embaixo o link de é no YouTube mesmo, de um cantor gospel que tem uma rádio de louvor de 24 horas. Realmente me ajuda quando eu não quero rezar. Eu ponho aquilo e me ajuda a entrar no mood para passar tempo com Deus, porque eu disse, eu sou humana, tem vezes que eu não quero fazer as coisas. Eu não quero deixar de ver televisão para rezar. A segunda coisa, orar. E muitas das vezes confundimos orar com algo muito religioso. Sabe o que? Orar é falar com Deus. Uma forma que eu estou a falar aqui contigo, uma forma como tu falarias com o Pai. É simplesmente ser honesto com Ele. Deixa Ele se tornar o teu best friend, teu melhor amigo. Às vezes mesmo no meio de não termos palavras bonitas, o que sair agora nem que for lágrimas, Deus percebe. Ele entende. Se o que tu quiseres é escrever uma carta, desenhar, ficar em silêncio. Quando digo, só lhe envolve. E Ele está a agir, mesmo quando não sentimos, Ele está a agir. Se ainda não leste, devias ler os Evangelhos, porque os Evangelhos falam de Jesus, ok? Apresenta Jesus. Tem Mateus, Marcos, Lucas, João, esses 4. Geralmente dizem que deve-se começar por João, ok. Mas foi recomendado, não vou dizer, foi recomendado começar por João, mas eu prefiro Mateus, eu acho a linguagem um pouco mais simples. Mas onde o Espírito Santo te guiar, simplesmente comece por ler os Evangelhos também. Louvar, orar, ler os Evangelhos. Isso também está a dar isso como armas para quando a tentação vir, ok? Se talvez ainda não estiveres numa comunidade, tu ainda assim, pela graça de Deus, consegues te levantar e lutar, ok? E olha, um outro site que também ajuda, como um recurso, é o Bible Project. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo. Felizmente eles têm uma página em português. Yay! Ela ajuda, eu às vezes assisto porque me ajuda, me dá um contexto. Tipo, é animado, então eu gosto de ver e depois eu vou lá e ler a palavra por mim mesma. Ao fazeres isso tudo, sinceramente, eu confio que isso vai te ajudar a renovar a mente em Cristo. Dei conta agora que eu nem sequer falei de drogas no momento. Drogas e talvez fumar, mas eu queria que esse vídeo, mesmo que eu não tenha tocado, o conceito é o mesmo. Sabes, das razões que eu dei, quando eu falei da alma, tudo isso é a mesma coisa. Existe alguma coisa em nós, ou talvez por curiosidade ou influência de alguém que nos faz entrar nesse mundo. E não vou te mentir,
não vale a pena. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Yeah? Então, se permitirmos que ele habite em nós, então esse novo gosto desenvolve um gosto que nos torna mais próximos a Cristo, e esse gosto que temos do mundo fica lá para trás, até porque ele torna-nos uma nova criatura. E deixa eu dizer-te uma coisa, isto é um processo, não acontece amanhã, ok? Eu posso não estar nesse processo de sair da embriaguez, mas eu estou em outro processo, acho que é plural, processo. Enfim, é um processo. Eu sei que nos dias de hoje as coisas são muito rápidas, mas processo. Se tiver que levar alguma coisa daqui que seja, é um processo. Dá uma chance a Deus e dá-te uma chance. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece? Jesus. E eu espero que desses versículos todos que eu te dei, olha, tu tens muitos capítulos por ler e explorar, e que eles realmente tragam a iluminação desse tópico que eu trouxe. Ok? Por último, não estás só, ok? Porque realmente tornou-se popular procurar respostas, soluções nesses lugares. Eu falei sobre a embriaguez, drogas e também adicionei tipo fumar, mas existem outros lugares que eu sei que com o tempo eu trarei alguns deles aqui. Eu sei que tu conheces outros em que hoje em dia procuramos respostas, não encontramos, não nos satisfaz, mas ainda assim voltamos. Eu estou tentando dizer Romanos 12:2, porque não conhecemos a boa vontade de Deus que é. Não conhecemos a vontade de Deus que é. Essa vontade é boa, perfeita e agradável. Eu estava dizendo num vídeo anterior, se tu conheces o que é bom, perfeito e agradável, então não precisas ir no desagradável para encontrar tais respostas. Mas lembra-te, não estou a dizer que essa caminhada é fácil. Só digo que é um processo e não precisas de fazer sozinho, ok? Chegamos ao fim. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma bênção e claramente tenha esclarecido sobre esse tópico da embriaguez, drogas e vamos adicionar fumar nele. Envia para alguém que precisa de saber disso e vemo-nos no próximo vídeo. Filakia, que é beijo em grego. Tchau!